Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente está encerrando a nossa cobertura da Mostra Tiradentes São Paulo com as vencedoras da Mostra Foco desse ano, Júlia da Costa e Renata Mourão, diretoras do Abjetas 288, curta-metragem que venceu a Mostra Foco. Hoje a gente está colocando no ar no último dia da Mostra Tiradentes São Paulo, então se você está assistindo logo no primeiro dia até a meia-noite, até 23h59 do dia 24 de março, ele está disponível, mas elas podem até falar melhor. O curta, com certeza, vai estar programado para outros festivais nas próximas semanas e tudo. É um curta que, com certeza, vai ter uma longa vida. Queria agradecer a participação delas por ter aceitado o convite da Apostila para conversar. E queria que elas falassem, para começar, elas têm a formação, vocês são formadas pela Federal do Sergipe, e queria que antes de vocês falarem sobre o curta, que vocês contassem um pouco como que vocês chegaram no audiovisual, a trajetória de vocês, o que fez vocês escolherem, os caminhos que levaram vocês a fazer cinema no Brasil. Muito obrigado. Na verdade, a gente está formadas desde... Faz quanto tempo que a gente está formadas? Acho que não faz nem 24 horas. A gente se formou ontem, defendeu a nossa banca, e o que me fez escolher fazer cinema, na verdade, não foi uma coisa assim de que eu tinha um amor por cinema muito intenso durante toda a minha vida. Eu fui desenvolvendo um certo interesse, logo que eu acho que foi no ensino médio, assim. E aí, meus pais sempre gostaram muito também de assistir filmes, então em casa era uma coisa muito frequente. A gente, à noite, pelo menos nas sextas-feiras, a gente se reunia e assistia um filme. Mas não era uma coisa assim que, não sei, aparecia como uma possibilidade durante o meu ensino médio. Inclusive, quando eu comecei a falar que eu iria fazer cinema, porque sempre perguntam, no ensino médio, para que você vai prestar, não sei o quê. E aí, a partir disso, quando eu comecei a falar que, talvez cinema, o pessoal falava, ué, cinema no Brasil, você não vai ganhar dinheiro, como é que é isso? Aí, mas enfim, também foi uma coisa que eu recebi muito apoio, assim, das pessoas mais próximas, porque me conheciam e achavam que tinha tudo a ver comigo. E foi mais ou menos isso, assim. Eu não tenho não é muito complexo, na verdade, nem muito especial, é só, sei lá, uma outra formação como outra qualquer. Mas, assim, uma formação que eu gosto muito e amo e adoro estar fazendo, e estou muito feliz de estar formada. E estou muito feliz de ter feito objetos também. Bom, é bem isso, né? A gente está formada tem 24 horas, realmente, acho que tem agora 24 horas. Cinema, para mim, ele vem desde que eu era criança, assim, na verdade. Eu acho que eu tenho um pouco desse clichêzinho de querer fazer cinema desde criança, tanto pela câmera que meu pai tinha pra gente filmar, e eu sempre pegava, assim, tentava, ele não deixava, fazer algumas experimentações, e eu sempre me vi nessa área. Quando eu descobri que existia rádio e TV aqui em Aracaju, eu era quinta série, e eu já sabia que eu queria fazer vestibular, e aí mudou para audiovisual, e mudou para cinema. Não digo que eu sou extremamente cinéfila, mas eu acho que o universo do cinema realmente me encantou de uma maneira, na forma de criação que a gente pode ter a partir disso, né, da nossa visão de mundo. Então, eu me sentia muito feliz toda vez que eu, no colégio, gravava alguns vídeos dos meus amigos e postava no Orkut para todo mundo ver, editava, botava umas musiquinhas. Então, fui editora de Movie Maker. Então, assim, eu fico muito feliz por hoje em dia ter me formado, né? E eu demorei muito tempo na graduação, o dobro do tempo em relação ao que deveria ser, por questões de trabalho, enfim. Mas é isso, assim, acho que é só um começo, realmente a graduação é a introdução, e a gente está aqui tendo o nosso primeiro produto sendo visto nessa dimensão, assim, é uma coisa muito nova para a gente.
Eu digo isso por mim, porque as minhas produções nunca saíam da gaveta. Então, a gente está muito empolgada, realmente estreando e querendo também fazer com que outras pessoas de Aracaju também se sintam inspiradas a seguir esse mesmo caminho. Não, com certeza, é só o início, né? Aproveitar para dar parabéns para vocês pela formatura, não sabia que tinha sido ontem. E chegando, então, no Abjetas, né, vocês têm até uma publicação, eu vou até deixar nos comentários, na descrição do vídeo, né, vocês, no Medium da Fotocronografias, né, que você tem um ensaio fotográfico do Abjetas 288, e vocês falam um pouco ali sobre o processo, a motivação, né, o curta é o trabalho final trabalho de conclusão de curso de vocês. E vocês já falaram em outras entrevistas ali também na conversa dentro da Mostra Tiradentes sobre o filme que vocês foram muito provocadas por alguns incômodos que a cidade traz para vocês, né? Então, eu queria perguntar em que momento que surgiu a ideia dentro dessa trajetória de vocês dentro do curso, e se vocês poderiam falar um pouco também desses incômodos ali que motivaram vocês a tratar desse assunto no filme. Bom, foi até uma coisa que a gente pautou bastante também na nossa apresentação do TCC, que foi o que realmente guiou a gente para começar a gravar Abjetas, foi o nosso desconforto como realizadoras sergipanas, realizadoras aracajuanas, né? Eu e Júlia, a gente não é daqui, mas a gente mora aqui há muitos anos, e falta muito incentivo financeiro aqui para a cena audiovisual. Então, a gente não se via representada de maneira nenhuma, nem na mínima produção da gente conseguir realmente fazer alguma coisa, como se enxergar ali, né? Então, a gente uniu o útil ao agradável, e a gente foi com financiamento coletivo, a gente conseguiu dar liga ao Abjetas, e fala muito sobre a territorialidade, né? Eu acho que mulher na cidade, a forma como a gente é enxergada, tanto nos filmes como na cidade, é desconfortável. A gente vinha já a gente vinha pensando o filme em 2018, né? Mas ele condiz muito com o nosso cenário atual político, né? Do isolamento, dessa necessidade de se reavaliar um caminho do futuro, de se ver também sem expectativas, né? De se ver realmente tolhida por essa mão invisível, que é bem visível, né? Então, eu acho que foi um misto dessas coisas que a gente conseguiu juntar uma temática que a gente queria, que era também causar desconforto nas pessoas por meio da montagem da trilha sonora, que foi o nosso mote, a ideia principal que iniciou Abjetas, que foi ser um filme musical de música eletrônica. Então, a partir daí, a gente conseguiu unir todos os nossos desconfortos para a gente elaborar esse universo. Eu não sei muito bem como complementar isso, porque foi bem isso. A gente se encontrou depois de anos, assim, sem pegar aulas juntas, a gente se reencontrou nessa aula de pré-TCC, e aí a gente queria realizar, a gente não queria fazer um trabalho apenas teórico, a gente tem essa vontade, eu acho que isso se traduz muito no Abjetas também, eu acho que é um filme, não sei, que algumas pessoas já me falaram que elas assistem, e é um filme que dá vontade de produzir também. Eu acho isso muito fantástico, assim, quando as pessoas me falam, porque era o que a gente tinha e, pô, que incrível que as pessoas sentem vontade de produzir também, porque eu espero que as pessoas sempre sintam vontade de produzir, não se sintam frustradas do jeito que a gente está se sentindo nesse momento aqui agora, né? Porque tá difícil de produzir. Mas é isso, foi muito coletivo, foi um processo super coletivo, a gente escreveu juntas, a gente editou juntas, e tipo, quando a gente começou a editar, foi logo no início da pandemia, a gente teve muita sorte nesse sentido que a gente tinha gravado tudo antes da pandemia, a gente terminou as gravações em fevereiro. E aí, quando estourou o vírus, a gente estava começando o processo de edição,
foi bem difícil também de estar juntas, porque a gente não mora na mesma casa, né? Então a gente teve que ficar distraindo coisa, mandando uma para outra o tempo todo, foi um processo bem exaustivo, assim. Mas é isso, a gente sempre teve esse interesse nesse cinema coletivo, então que bom que isso se traduziu da melhor forma. Eu acho que Objetas, em todas as suas formas, assim, ele traz esse incômodo nosso, tanto na arte, quanto na música, quanto na montagem, na fotografia também. Eu acho que está tudo ali, a gente tinha tudo isso muito alinhado com toda a equipe. Então, foi massa, assim, foi uma experiência que deu super certo, apesar de todo o sofrimento do caminho. Vocês já até anteciparam uma pergunta, né, que eu ia falar sobre a dificuldade de se montar na pandemia, mas eu ia falar dentro assim do eixo temático, digamos assim, do curta, né? O Abjetas ele fala da questão do território, fala também de meritocracia. A gente pode até mais adiante falar isso, porque assim vocês ocuparam um espaço muito importante do cinema brasileiro já logo de cara, né? Como A Morte a Tiradentes, mas ele tem uma coisa de levar para a distopia, um pouco para o deboche, né? E eu vi que a Júlia fez mobilidade acadêmica aqui na UF, né, em 2018, e você cruzou com uma realizadora que fez um outro trabalho que foi apresentado na Mostra Tiradentes, que é a Clara Croma, do Hodgson, né, que o longa foi feito ali com R$ 1.200, participa da Olhos Livres, e que vem não com uma estética, não com a mesma estética, mas vem com propostas parecidas de provocações e tudo. Eu queria que você falasse um pouco da experiência de vocês, assim, nessa construção coletiva, assim, as pessoas que vocês foram conhecendo durante o caminho, e aí eu estendo não apenas a colegas de curso e professores, mas também a teóricos ou referências visuais dentro do cinema que vocês foram formatando ali para poder chegar no Abjetas, no projeto final também. Massa você falar da Clara, velho, porque foi assim, conhecer ela e a galera que organiza Chorume lá na UF foi uma enorme referência, assim, para mim. Eu nunca tinha visto nada parecido, assim, né? Tipo, lógico que a gente tem experiências de cinema que não seja quadrado, nem clássico e tal, mas o Chorume é uma outra estética completamente diferente e um outro jeito de se pensar cinema completamente diferente, assim. A Clara teve próxima durante o processo também, a gente fez uma festa para arrecadar dinheiro, para além do como é que se diz? Do negócio coletivo lá que a gente fez. Enfim, das vaquinhas Do online e financiamento tal. coletivo para o Do filme. financiamento coletivo. Ela foi nessa festa, inclusive, tipo, tinha Aracaju, ficou lá em casa por um tempo, foi super massa, assim, ter a presença dela. Agora também a gente vive trocando figurinhas, assim, sobre os filmes. Mas, para além disso, assim, a gente teve várias referências maravilhosas aqui de Aracaju também. Existe um coletivo chamado Fugace daqui, que foi uma enorme referência, é um coletivo que organiza festas techno aqui em Aracaju e a céu aberto. Então, tipo, toda essa parada de ocupar a cidade sempre foi uma coisa que era super importante para a gente também, de mostrar nosso filme, não só por causa da importância política disso, mas também porque é o que a gente faz, é a nossa vivência, a gente vive Aracaju muito. Pelo menos antes da pandemia, eu vivia também Aracaju muito. E eu acho que, e para além disso, a Fugaça também, a Janaína Desfalque, que é uma das DJs, foi uma das responsáveis pela trilha sonora, aceitou fazer isso junto com a gente. A Dandara Fernandes e a Débora Ruda elas participam da coletiva também, elas fazem performances dentro das festas. Dandara também é DJ e Débora também é produtora.
para além delas, Carol Timóteo, que foi a nossa diretora de arte, a VJ da coletiva, Tereza, que foi platô, produtora da coletiva, e João Marques, que foi um dos nossos designers também, DJ na coletiva. Então, tipo, essa coletiva teve tudo a ver assim, com a gente, desde referências estéticas até para realmente estarem lá do nosso lado. Também o coletivo XP aqui em Aracaju também foi uma referência, que é uma galera que se reúne no galpão e eles fazem várias oficinas artísticas e tal, e trabalham muito com essa temática do lixo também, dentro do galpão. E tiveram também vários integrantes que fizeram parte do filme, e a gente também fez algumas oficinas de arte lá no galpão, quando a gente estava fazendo os objetos de cena, então foi super massa, assim, esse apoio deles também. Mas para referências, assim, para além de Aracaju, também teve o Agirley Queiroz, que, pô, a gente sempre acompanhou o cinema dele, foi uma referência, assim, sinistra pra gente, né? Eu acho que a gente sempre admirou muito, assim, o trabalho dele. E para mais antigo ainda, tem o cinema, o Contra-Cinema, que a gente citou muito alguns filmes do nosso TCC também, a gente estudou bastante, né? Cinema de Ana Carolina, e outras diretoras também, enfim, muita coisa para falar. O Cyberpunk foi uma super referência para a gente também, enquanto movimento no geral. E eu acho que eu vou deixar para a Renata falar o resto. Não, é só assim, um adendo pequeno, que eu acho que a fala de Júlia foi bem completa nesse sentido, mas o que a gente buscava sempre nesse cinema coletivo também era buscar nossas referências a partir de pessoas que estavam produzindo ao nosso redor, né? Então, sejam pessoas que eram profissionais naquelas ocupações ou não, eram amadores, a gente também dá uma chance para um início dessas pessoas assim, junto do nosso início. Então, foi muito um trabalho de confiança mútua entre essas pessoas que a gente acabou utilizando como referência a coletiva Fugasta, o coletivo XP. São todas pessoas que integram, são pessoas muito jovens, enfim, que não necessariamente trabalham profissionalmente com isso, então tem que conseguir conciliar a sua vida pessoal, a vida artística, a vida profissional nisso. Então, a gente tinha muito isso como referência, porque era algo acessível a gente também, né? Então, da gente conseguir fazer esse feito incrível, que eu acho para o nosso curta-metragem, que eu acredito que seja o maior feito dele, foi a produção da trilha sonora, que foi com a Desfalque, foi com o Daniel, foi com os meninos da banda Urubu Melancia também, que é uma banda instrumental daqui, com Adam Viana, que é um companheiro de muitos anos já de trabalhos comigo, e enfim, isso, assim, a gente se baseia muito, confia muito no trabalho um do outro aqui, e Aracaju, ela borbulha de artistas muito massa, assim, que a gente não precisa estar catando fora, só que é isso, a gente precisa dessa oportunidade de conseguir inserir, a gente tem que criar esse tipo de mercado, então a gente buscava nessas referências mesmo locais, assim. E é isso. Eu ia aproveitar o gancho do Adirley, né? O Abjetas, ele lembra, né, assim, visualmente os filmes mais recentes dele. Ele venceu a Mostra Aura por A Cidade é Uma Só, que eu gosto de dizer que é um filme de transição ali de linguagem dele. Acho que até hoje é o meu preferido, apesar de gostar dos mais recentes, mas eu ia usar de tema para falar de Tiradentes, né? Vocês chegam em Tiradentes com um trabalho no início da carreira de vocês, e assim, e dentro da Mostra Foco, ao lado assim, de pessoas como o Marco Antônio Pereira, que é um desbravador do cinema nacional, o Marcos Corvelo, que estava na Aurora também com a empresa, mas estava com a distribuição do Planeta Live, e vocês não só chegam como vencem também. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de participar da Mostra Tiradentes, como que vocês submeteram também o filme, como que surgiu a ideia, e como que foi a recepção, né, as trocas que vocês tiveram, tanto na edição mineira quanto agora nessa edição paulista.
e como que está sendo esse retorno do filme logo na Mostra Tiradentes, que é um dos principais palcos aí do cinema brasileiro. Olha, para a gente é tudo muito novo e, assim, é difícil você se colocar também nesse lugar de estreante, né? Você fica um pouco amedrontado, mas, assim, mas o pessoal foi todo muito receptivo. Eu acho que o trabalho foi incrível, assim, eu não consigo nem imaginar se eu tivesse presenciado, presencialmente, redundante, assim, mas a mostra, porque acho que teria sido uma vivência ainda mais incrível do que tem sido, sim, tem sido algo muito... Os debates, eu acho que a mostra até é difícil de acompanhar, que é muita coisa massa, e foi muito a questão de Abjetas ter se jogado nos festivais, quer dizer muito de um costume que se tem aqui da gente não colocar os filmes no festival por não acreditar neles. Então, a gente foi um pouco ousada, a gente se jogou mesmo, assim, e falava, vamos ver, né? Se a gente entrar, a gente já está comemorando. E quando a gente entrou, parecia que a gente ganhou. Quando a gente ganhou, a gente não acreditou, né? Eu acho que quando a gente ganhou, eu tava comendo amendoim, assim, pô, sei lá, né? O que tá acontecendo aqui? E aí a gente ganhou e foi emocionante, e, assim, eu fico muito feliz e, assim, lisonjeada da gente ter conseguido esse feito de primeira, assim, ao lado dessas pessoas que são tão incríveis. E eu gostaria até de ter mais oportunidade de trocar com essas pessoas, de conversar, de interagir, que eu acho que é esse o maior ganho da gente, é se fazer conhecer também nesse meio. Na verdade, assim, quando a gente escreveu, foi muito. A gente tinha acabado de terminar o filme, a gente estava assistindo a última versão, aí a gente viu que era os últimos dias, assim, que a gente poderia escrever em Tiradentes. Aí a gente chegou e escreveu, e aí quando a gente foi assistir, tinha ainda algumas coisinhas erradas na trilha sonora e tal, que a gente teve que arrumar. Aí, aí depois a gente conseguiu finalizar ele do jeito que a gente queria e, enfim, aí a gente passou e foi realmente uma felicidade enorme, assim, porque era uma coisa que a gente não esperava. Também a gente cresce aqui em Aracaju com muito pouco autoestima nesse sentido de festival, sabe? A gente acha que é tudo muito impossível, assim, e aí quando a gente passou, a gente nossa, que incrível! E aí, quando a gente ganhou, eu não sei nem explicar o que a gente sentiu, né? Eu só me joguei para trás, assim, fechei meu olho, abri de novo para ver se era real e era. Enfim, foi muita felicidade mesmo. E agora a gente tá nessa função aí da distribuição, né? A gente vai passar na mostra na Recifest também essa semana e vai participar do debate na segunda-feira. Por enquanto, eu acho que é isso que está na nossa previsão, mas a gente ainda está se inscrevendo também, esperando respostas. Eu ia perguntar justamente se aonde o Abjetas 288 vai estar nas próximas semanas, mas vocês têm também um Instagram oficial do filme, que é o Abjetas Filme, a gente também vai deixar o link na descrição do vídeo. E eu queria que vocês falassem sobre, assim, se já teve tempo de vocês pensarem em futuros projetos, né, de pensar aqueles projetos que vocês têm aí engavetados, escritos aí, o que vocês imaginam fazer, ou se vocês ainda estão no processo ainda de levar adiante o curta. Eu queria que vocês falassem sobre o futuro e algo aqui também que as minhas perguntas não alcançaram, que vocês quisessem falar também, deixar uma mensagem que as perguntas aqui não alcançaram. Bom, estava rolando a Lei Aldir Blanc, né? E eu tive um projeto que passou na lei. Só que acontece que, por causa do Covid, eu não consegui gravar, né? E até agora aqui em Aracaju não prorrogaram os prazos, então eu teria que entregar o projeto em junho, sendo que sem previsão, assim, desse pico passar do Covid, né? Então a gente está aí parado, tentando, enfim, tomando esse tempo, esperando que as pessoas
os governantes, né, a FUNCAP e a FUNCAJU daqui de Aracaju, prorroguem esses prazos, porque é impossível. A gente não vai colocar ninguém em risco por causa de um filme, e infelizmente parece que a coisa mais política a se fazer no momento é não fazer filme ao invés de fazer filme, né? Pelo menos não nesses moldes de um set cheio de gente, aglomeração e tudo mais. Então, a gente tem, bom, pensado em outras formas, né, também de produzir, mas com os projetos parados por enquanto. Talvez nesse meio tempo a gente consiga pensar em outros projetos, outros meios, mas para produzir mesmo está bem difícil. Mas a gente ainda tem planos de continuar distribuindo filme pelo tempo em que ele sobreviver, né? É bem isso, eu acho que Ju falou tudo. A gente planeja trabalhar junto em outros projetos, né? Eu quero trabalhar com ela, vou trabalhar com ela nesse projeto dela agora. E a gente tem tentado tocar a nossa vida pessoal agora, junto da pandemia, junto dos nossos processos profissionais. A gente está tentando arrumar um tempo para se conversar e pensar novas produções juntos, que eu acho que funcionou bastante também. A nossa equipe, a gente gostaria de dar continuidade mesmo no trabalho e até conseguir valorizar mais o trabalho do pessoal, que, enfim, é uma coisa que eu gosto sempre de mencionar, que a gente não pagou as pessoas que trabalharam com a gente, então a gente sempre pensa nessa equipe como a gente representa a equipe, mas a gente sempre dá todo o valor e mérito e sempre dedica, e eu novamente estou aqui dedicando essa oportunidade de falar pelas pessoas, né, de representá-las de alguma maneira, porque é isso, é a questão que Júlia falou sobre o maior ato político agora, a gente se acalmar e ficar quieto também, se planejar para como a gente vai conseguir se unir, se armar contra isso também, como é que a gente vai conseguir dar a volta por cima depois para conseguir produzir diante dessa situação política, né? Então, é mais uma questão estratégica nesse momento, de tipo, como é que a gente vai conseguir ir levando adiante, né? Uma visão pessimista, eu acho que também não tem como ter uma visão muito otimista. Objetos também nunca se propôs a ser um filme muito otimista, então a gente fala sobre essa questão do movimento no filme, a gente leva isso também na nossa vida pessoal, que a gente tem que estar se movimentando, mesmo parada, mas assim, a gente tem se reunido e pensado assim, no futuro, a gente está muito empolgado, a gente quer realmente continuar nessa boa onda e vida longa objetos até quando aguentarem a gente nos festivais. E é isso, eu espero que a gente voe mais ainda. É isso, eu acho que esses festivais, assim, participar das mostras e dos festivais tem sido oxigênio nessa época. Eu acho que a gente está isso, a gente está na estiga de produzir mais do que nunca, porque a gente nunca teve. Bom, a gente nunca teve como produzir, a gente conseguiu produzir objetos a partir de nada, a partir literalmente de lixo e, enfim, reciclagens. E, não, é só agradecer a equipe que topou fazer isso com a gente, com muita confiança, assim, sem nunca ter visto também a cena de Aracaju se movimentar tanto. Porque a cena de Aracaju é muito foda, assim, porque sobrevive numa estrutura, assim, política que é terrível, assim. A gente nunca teve... Fazia mais de 7 anos que a gente não tinha edital aqui em Aracaju voltado para o audiovisual. Então, tipo, a galera que resiste muito, assim, porque é muito difícil fazer cinema aqui, mas a gente está aí, né? A gente quer fazer cinema e a gente quer fazer cinema aqui também. Agradecer as palavras de vocês, né? Estender também um agradecimento ao Universo Produção, que organizou essas 2 edições da mostra, deu todo o apoio para que a gente pudesse trazer o máximo de realizadores possíveis para conversar.
E a gente encerra, né? A gente encerrou a cobertura com essa entrevista com as vencedoras da Mostra Foco, Júlia da Costa e Renata Mourão. Vida longa ao filme, vida longa a vocês. A gente vai deixar aí as formas de vocês encontrarem o filme a partir de agora, quem está assistindo a entrevista. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, que a gente sempre publica as entrevistas, e também publica em podcast, nos agregadores. Se você está ouvindo, segue a gente nos feeds. Essas foram Júlia da Costa e Renata Mourão, diretoras do Objetos 288. Muito obrigado e até a próxima.